fechar os nossos olhos, relaxar e pensar em Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, governador da terra, que veio com a missão de fazer que nós compreendêssemos o amor, entendêssemos a importância do perdão, entendêssemos a importância de progredir, de recomeçar a cada instante, de iniciar a jornada diante daquele que está conosco, para que assim nós pudéssemos evoluir e um dia estarmos no seio eterno de Deus, naquilo que Jesus chamou de mundos celestes. Os mundos celestes é um reino onde não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais angústia e não há mais a necessidade de passarmos por provações, passarmos por expiações. Não há mais a necessidade de reencarnarmos, há apenas a necessidade de continuarmos evoluindo junto com o Pai. Nós te agradecemos por tudo, que assim seja. Nós estamos numa passagem do Mestre Jesus, onde ele está fazendo o Sermão do Monte. O sermão, Jesus trouxe vários sermões e várias parábolas. O Sermão do Monte, é assim que ele é conhecido, é aquele sermão onde ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurado o manso, bem-aventurado o pacífico, bem-aventurado o aflito. Neste sermão, Jesus fala de bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles verão a Deus. Por que Jesus está falando que bem-aventurados são os pobres de espíritos e por que eles veriam a Deus? Para a gente entender isso, é necessário a gente entender um pouquinho a história e entender um pouquinho aquela época. Porque quando Jesus veio, não existia ciência como agora. Não existia médico, por exemplo. Não havia médico. O máximo que eles entendiam de medicina era colocar um pouco de óleo de azeite, óleo de oliva, que hoje sabe que é um bom óleo, e prensar, ou seja, enrolar aquilo. Eram pessoas que não tinham nada de higiene, porque a gente gosta de romantizar a coisa. Aliás, nós adoramos romantizar tudo. Então, nós gostamos de ver a história de Jesus via Hollywood. Porque Jesus é lindo, ele é alto, ele tem os olhos verdes, o cabelo balança aos ventos. É a coisa mais linda do mundo. Ele usa shampoo, não sei de qual marca, você entendeu? Só que naquela época não existia nada disso. Ele era crestado do sol, ele tinha mau hálito, ele tinha os cabelos hirtos, barba hirta, ele não era um homem bonito, ele era queimado, e ele e todo aquele povo não tinha nada de higiene. O máximo que eles faziam era untar-se de óleo. E vá untar-se de um óleo para limpar-se e esconder o cheiro, e nós é o que digamos. Fica uns 2 dias sem tomar banho para a gente ver como é que a gente cheira lindo e maravilhoso. Nós não cheiramos. Então, é isso a gente tem que entender. E aquele povo não tinha nada. Então, quando aparecia um profeta que curava, um homem que estendia as mãos e curava, um homem que era abençoado, que carregava as virtudes e mudava as virtudes, era uma multidão em torno dele. Então, para todo lado que ele ia, tinha uma multidão. Nesse Sermão do Monte, conta-se que tinha 5.000 homens. Gente,
5.000 homens num local daquele era gente pra caramba. E sem contar ali, porque eles não contavam mulheres. E veja bem, é poligamia. Lá não era casamento monogâmico, era poligamia. Então aqueles homens eram casados 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Você entendeu? Então tinha muito mais mulheres, um bando de criança que não se acabava mais. Então tinha muitas pessoas e ele estava fazendo esse sermão. E aí ele fala, bem-aventurado os pobres de espírito, porque aquelas pessoas que estavam ali não tinham de hipótese alguma pobreza de espírito. Elas eram soberbas, orgulhosas, tudo era olho por olho, dente por dente. Então a pessoa olhava torta, ela matava. Você machucou minha ovelha, eu mato também. Tudo era desse jeito. Era um mundo selvagens, muito, muito selvagem. Então a gente tem que compreender isso, que esse mundo selvagem, que esse mundo que ele vivia, aquele homem veio ensinar o quê? Mansitude, bem-aventurados mansos, porque herdarão a nova terra. Que nova terra? Uma terra de homens mansos, de homens educados, de homens evoluídos, de homens que vai deixar o olho por olho, o dente por dente, vai perdoar os seus inimigos. É disso que ele está falando. E bem-aventurados que são pobres de espíritos, que não vai carregar orgulho e soberba. Então vamos lá. Qual era o maior drama daquele povo? O maior drama daquele povo era o apedrejamento das mulheres. Qualquer coisinha a mulher era posta na ribalda e era apedrejada à morte. Qual era a causa de que a mulher era apedrejada à morte? Adultério. Adultério. Então, ela pegava a mulher em adultério, a mulher era apedrejada até a morte. Por que era só a mulher que era apedrejada até a morte e o homem não era apedrejado até a morte? Porque mão de obra, gente. Aquele mundo era selvagem. Aquele mundo Vocês já pararam para olhar como é Israel? Ai, é lindo Israel, né? Olha aquele mundo lá, seco, um deserto. Tem das coisas em cima de pedras. Entendeu? Eles precisavam de mão de obra. Quem é que trabalhava? Os homens. As mulheres não trabalhavam. As mulheres cuidavam de casa. Então, os homens eram repreendidos, ou santa hipocrisia, né? Eram repreendidos, mas eles eram repreendidos uma quantidade de vezes, porque se era pego depois, aí depois amputava a mão, até hoje é assim, amputa a mão, amputa outra mão, etc. Eles eram repreendidos e eram libertados. E as mulheres eram apedrejadas. Só que não era só isso. Não perdoavam. Eles não perdoavam, porque eles eram muito arrogantes, era muito soberbo, era muito orgulhoso. Não tinha esse tipo de coisa. Então não era só isso, tinha uma outra lei. Que você tinha um filho rebelde. A mortalidade infantil era muito grande. Primeiro por doenças. Não tinha higiene, morria mesmo. Nascia e morria. E aí tinha essa outra coisa. A criança fazia bagunça, fazia barulho e perturbava os pais. Era impertinente. Vocês já viram criança que não é impertinente? Tem gente que acha que criança tem que ficar uma estatuazinha. Eu não sei como é que faz isso. Eu criei 6 filhos, gente, pelo amor de Deus, eu sou mãe de 6. Então, criança não é. Criança é impertinente. Eles fazem bagunça, eles rodam, eles aprontam. Você passa vergonha, e passa mesmo, e coisa parecida. Só que é seus filhos. Só que lá, se as crianças eram impertinentes, você repreendia. Se eles eram impertinentes novamente, você apresentava o conselho. Se o conselho não dava jeito e eles continuavam sendo impertinentes,
você podia levar o filho à praça pública e também apedrejar. Também podia apedrejar, é a lei, está escrito lá. Está escrito lá na Bíblia, vai ler. Está escrito lá. Podia também apedrejar até a morte. Por quê? Porque é impertinente, dá trabalho, enche o saco, porque precisa. Só que isso, não estou falando que todo mundo gosta do romance, de romantizar a coisa. Jesus vem mudar essas coisas. Jesus vem modificar isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, que consegue ficar cego diante do erro do outro, porque eu também posso errar. Bem-aventurado aquele que é incapaz de ver o outro errando, porque diante de mim também tem um monte de erro. Bem-aventurado aquele que consegue ter a humildade de compreender que o outro vai cair 1 milhão de vezes, porque eu também caio. Bem-aventurado aquele que pode almejar alcançar Deus. E para que alcançar Deus, eu não preciso massacrar o outro, não preciso carregar sangue nas minhas mãos, não preciso carregar ódio no meu coração, não preciso carregar mágoa na minha alma. Era isso que ele estava ensinando. Só isso que ele estava ensinando. Ou tudo isso que ele estava ensinando. Isso é fácil de fazer? Claro que não, porque se fosse fácil a gente já tinha feito, não estava aqui. E a gente está repetindo essas lições porque a gente ainda não conseguiu fazer isso. E por quê? Porque a gente ainda tem dificuldade de entender a humildade. Porque a humildade é a virtude mais difícil de possuir. Por que é uma virtude difícil de possuir? Não, de adquirir. Porque ela se mascara do orgulho, ela se mascara da soberba. Por que ela se mascara do orgulho e por que ela se mascara da soberba? Ele não tem virtude nenhuma, vocês já perceberam, né? Porque a pessoa ela não tem virtude nenhuma. E é assim com todo mundo, tá? Eu não estou me excluindo, pelo amor de Deus. A quem está na frente falando é que tem mais que se cuidar. O primeiro ouvido que escuta é aquele que fala, mesmo quando o ouvido é surdo, que o meu é. Mas não significa que eu também não tenho que aprender. Você entendeu? Ai, mas sabe o que é? É que eu sou tão humilde. É assim que a gente age. A gente está vendo a outra pessoa elogiar. Olha, você viu aquela pessoa, como aquela pessoa é legal. Nossa, aquela pessoa tem uma luz. Ela é tão maravilhosa. Você já percebeu como ela brilha? Ela tem uma luz, ela é tão gentil. Mas eu também sou tão humilde. Porque você quer ser elogiado também. Oh, mas e eu? Você não está vendo eu? Então é isso, por isso que a gente diz que a humildade é a virtude de quem não possui nenhuma. Então você cata ela e veste a humildade. Então ela é carregada de soberba, ela é carregada de orgulho. Não tem, quanto mais orgulho você tiver, menos humildade você vai ter. E não é disso que Jesus está falando. Porque quem realmente tem humildade, não sabe que tem, não a possui, não sabe que a possui. Tem um livro lindo, maravilhoso, que se alguém algum dia se interessar em ler, eu não sei o nome da autora, mas não tem erro. Colocou, pesquisou, vai aparecer lá. Um livro chama Médico de Homens e de Alma. Maravilhoso. Por quê? Conta a história do apóstolo Lucas. E ele vai ver, ele não tinha a mínima ideia, por exemplo, que ele tinha o dom de cura. Ele não tinha a mínima ideia que ele tinha o dom de cura. Ele sequer sabia que ele podia fazer aquelas coisas. Então isso é a humildade. Quem já teve a curiosidade de ler a história de Teresa d'Ávila, uma grande mártir da Igreja Católica, vai ter a mesma ideia, vai entender o que é humildade, onde ela ficava, onde ela sentava nas caravanas com as irmãs, que ela tem uma confraria de irmãs, que eu não vou lembrar o nome agora,
onde ela sentava, onde ela ficava, onde ela ajoelhava para orar, naquele lugar depois nascia uma fonte de água. Humildade, santidade, sabedoria. Quando ela estava orando para Jesus, ela levitava. Então, a humildade, quem realmente a possui, não sabe. Então, quando a gente diz que a gente é muito humilde, é nesse aspecto de que a gente quer esconder algumas coisas. E tem uma outra coisa, a humildade também é confundida assim, com pobreza. Entendeu? A gente vê muito isso na mídia, há pessoas famosas dizendo, é porque eu era, bem assim mesmo, né? É que eu era de uma família muito humilde. Não, ele quer dizer que ele era de uma família muito pobre, mas ele tem vergonha de dizer que era muito pobre, então a família era muito humilde. Então aí já vê o orgulho, aí a vaidade. Então não é nada disso. Missão do homem inteligente na Terra. Qual é a nossa missão aqui? Para que Jesus veio? Para que Jesus nasceu? Jesus nasceu para nos ensinar o amor. Ele é uma promessa. Ele é uma promessa de que nós viemos ensinar. Nós esperamos Jesus vir para aprender o amor. Tem pessoas que não conhece a Bíblia, e tem outras pessoas que lêem muito a Bíblia, e tem muitas pessoas que só lêem o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele conta a história do povo de Jesus. É legal você dar uma lida, mas você tem que conhecer Jesus. Mas o Velho Testamento tem uma coisa interessante, que é quando fala que o homem errou. Quando o homem, por orgulho, por soberba, matou pela primeira vez. E aí fala dessa promessa, que o homem, que viria esse homem que traria esse amor, ensinaria o homem a não ferir mais, ensinaria o homem a perdoar. E é isso que Jesus vem e traz, e ele explica isso no Sermão da Montanha, e ele fala, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles verão a Deus, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles podem perceber e sentir, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a nova terra, bem-aventurado que tem sede de fome e justiça, porque serão consolados, bem-aventurado aquele que se abre para Deus, porque ele pode perdoar, bem-aventurado aquele que oferece a outra face para o inimigo. Que é oferecer a outra face para o inimigo? Tem gente que pensa que oferecer a outra face para o inimigo é, a pessoa me fez mal e aí eu tenho que compreender e andar com a pessoa. Em nenhum lugar está escrito que você tem que andar com a pessoa que te fez mal. Em nenhum lugar está escrito que você tem que andar com a pessoa que te leva para o mal. Perdoar, oferecer a face para o inimigo é perdoar o inimigo, deixar ele agir sozinho e você continuar para Deus. Jesus disse e explicou que o caminho dele era reto e sem curvas. Por que é que a gente gosta de fazer curva? Por que é que a gente gosta de pegar atalho? Porque a gente acha que pegar um atalho vai ganhar tempo. A gente não ganha tempo pegando atalho, é por isso que a gente está encarnado. A missão do homem inteligente na Terra é aprender, evoluir, ensinar o outro a aprender e evoluir. Ensinar o caminho. Eu tenho a bússola na mão, eu sei que por aqui é bom, eu ensino o outro. Aprendo com aquele que está na minha frente e ensino o que está atrás de mim. A gente sempre tem que respeitar o que está à frente e ensinar o que está atrás. Esta é a missão do homem inteligente na Terra. É isso que Jesus veio ensinar. Então sempre terá pessoas que sabem mais do que nós e sempre terá pessoas para a gente ensinar. Agora, quando eu não estou aberto a ensinar, quando eu sou avarento, todas as coisas ruins acontecem comigo.
Por quê? Porque eu sou avarento. A vida, o universo, a lei de Deus, os ensinos de Jesus é dar para você receber. Aquilo mesmo que fizer é aquilo mesmo que vai receber. A cada um segundo as suas obras. Ofereça para o teu próximo. Quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar o meu inimigo? Perguntou Pedro. Até 7 vezes? Sabe por que Pedro perguntou se era até 7 vezes? Porque lá na época deles, lembra? O pai orienta uma vez em casa, leva uma vez para o ancião e depois já vai para o apedrejamento. Então, perdoar 7 vezes era o máximo da sabedoria, era ser magnânimo. Entendeu por que você acha que Pedro falou aquilo lá assim, porque o quê? Tem gente que acha que Pedro falou perdoar até 7 vezes porque os números cabalísticos, o povo de Jesus entendia que era infinito. Gente, bobagem, superstição, nada disso. Você orientou em casa, você levou para o ancião e você é apedrejado. Perdoar até 7 vezes, você estava se sentindo o máximo da magnitude. É isso. Você entendeu? Até quantas vezes eu tenho que perdoar? E Jesus disse que até 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Jesus disse assim, não é nada você perdoar 7 vezes. Agora, paramos para pensar, quantas vezes Deus perdoa a gente? Quantas vezes Jesus perdoa a gente? No exato instante em que a gente abre os olhos de manhã, que a gente acorda e em vez de falar assim, nossa, que dia maravilhoso, eu estou encarnado, estou com uma pessoa linda na minha cama para os casados ou para os solteiros, vou encontrar uma pessoa linda, maravilhosa. A gente sempre tem que estar com as esperanças na tua... Nossa Senhora, que canseira, não aguento, que calor, não aguento essa vida, que tédio, me dói o osso, me dói não sei o que, dói não sei o que lá. Deus deu a rotatividade, o sol está lindo, maravilhoso do seu lado. A oportunidade de você trabalhar, a sua geladeira está cheia de alto a baixo, não é? O teu carro está com o tanque cheio, a tua conta bancária está em dia, se você tem um trabalho, você tem uma casa, você acordou nos lençóis de cetins, com o ar-condicionado ligado, e você diz que o dia está chato. E você passa no farol e o cara que dormiu na rua, no sol, na chuva, você pergunta, pede uma moedinha, você fala, ai, ó a miséria, não tenho nada hoje. Ele fala, vai com Deus, meu irmão, Deus te abençoe. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles verão a Deus, não é? Eles verão a Deus. Quantas vezes a gente recebe essa lição e nem presta atenção? Nem presta atenção. Nem presta atenção. Cuidado com aquilo que pedeis. Toda hora nós falamos que não temos nada. Toda hora nós reclamamos que a nossa vida é um fardo. Será que a nossa vida é um fardo? Nós falamos que somos discípulos de Jesus e ele disse que aquele que era o seu discípulo teria um fardo leve e um jugo suave. Então, se o seu fardo está pesado, se o seu jugo está pesado, você não está seguindo Jesus. Não é discípulo dele. A verdade é essa. Porque ele disse que quem seguia ele, o fardo era leve e o jugo era suave. Né? Então temos que tomar esse cuidado. Vamos unir os nossos pensamentos com Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, querido amigo de todo instante. Tu, Senhor, que a cada segundo, a cada milésimo de segundo, para ser mais exato,
bate na porta do nosso coração, pede a oportunidade para entrar. E ao pedir esta oportunidade, tu nos oferece a água viva da vida eterna. Tu nos oferece o maná divino, o pão que sacia a alma, que sacia o físico, que sacia o espírito, que sacia a mente. Tu nos oferece o vinho eterno da eterna aliança contigo, para que a nossa vida possa ser um caminho reto, sem curva, sem atalho. Tu, Senhor, que todos os dias bate à porta do nosso coração e pergunta: tenho o direito de morar na tua casa? Posso ser o teu amigo? Posso ser aquele que já deu a vida uma vez por ti e mais uma vez ofereço a oportunidade de ser o teu companheiro de todos os dias? Escolhe-me ou escolhe a porta larga da vida? O que escolhes, meu irmão? Mestre, que nós possamos todos os dias abrir a porta do nosso coração, permitir que tu entres, te abraçar e te acolher e praticar os teus ensinos, porque tu só pedes que sejamos fiel à tua boa nova, perfeito como o Pai o é. E para isso temos que nos amar, nos perdoar, amar o nosso próximo, perdoar o nosso próximo e amar a Deus acima de todas as coisas.